Olá, querido irmão. Bem-vindo a mais um Aprendendo com a Bíblia. Hoje nós vamos tratar continuando a nossa série sobre o Evangelho segundo São João, vamos entrar no capítulo 2, mais especificamente nas bodas de Caná, onde Jesus faz a sua autorrevelação como Filho de Deus, não é? Nós vamos ler do versículo 1 até o 12, certo? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, o que acontece aqui? Cristo, depois de seu batismo, depois de sua tentação no deserto, que dá início ao seu ministério, ele faz o seu primeiro sinal, a sua primeira demonstração que ele é realmente o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E como ele faz isso? Através desse milagre, não é? Ele podia ter aguardado mais, que nem ele fala aqui com Maria. Ainda não chegou minha hora. Mas, vendo toda aquela circunstância, a falta do vinho no casamento, ele intervém e faz o milagre, não é? Atestando assim a sua divindade, que ele veio para transformar as nossas vidas, não é? Transformar a nossa água em um vinho bom, um vinho prazeroso, não é? E o que acontece também é que os discípulos passaram a crer nele a partir daí, realmente atestando que ele era o Filho de Deus, que realmente ele era o Messias, o esperado, não é? Ele precisava demonstrar, não somente por palavras, mas por sinais, por milagres, certo? Isso é muito importante para nós. Então, é muito interessante isso. E agora, eu gostaria de ler com vocês, no 3º capítulo, o diálogo que Jesus tem com Nicodemos, que neste capítulo, no versículo 16, é onde se encontra o coração da Bíblia. É o versículo magno da Bíblia, Ele resume a Bíblia em seu texto, neste versículo. Tudo o que a mensagem, a revelação, está inclusa nesse versículo.
É muito importante que os irmãos saibam disso e que este versículo fundamenta a nossa fé. A gente aqui, no Aprendendo com a Bíblia, eu e o Ítalo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo como se nós estivéssemos alfabetizando os irmãos, né? Começando pelo mais simples, né? Pelos fundamentos, pela base que forma a nossa fé, né? Começamos pelo credo, agora por esse importante evangelho, vamos mais para frente para os 10 mandamentos, né? Vamos fazer tudo assim para que os irmãos tenham o discernimento, a fé na ponta da língua. Estudem esses diálogos, essas passagens, estudem o credo, tudo que a gente for explicando aqui, os irmãos devem meditar, devem estudar, porque nós estamos numa guerra pela hegemonia do discurso, entendeu? Nós estamos aqui para lutar por aquilo que nós cremos, né? Aqui está o resumo do que nós cremos, né? Toda a revelação de Deus. E nós precisamos ter as armas, né? Nós precisamos formar quadros. Nós precisamos formar gente que tenha influência na sociedade, não é? E que fale, siga a nossa doutrina, a nossa fé e ensine as outras pessoas, não é? Para que assim a fé vá brotando no meio da sociedade e a sociedade vá novamente conhecendo as verdades eternas, não é? Vamos então para o capítulo 3. Vou ler do versículo 1 e até o 21, certo? Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, fazia parte do Sinédrio, então, não é? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, estes milagres, né, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou seja, através do batismo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui Jesus já prevê a sua própria morte na cruz, né?
para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, nós vamos agora para o versículo capital da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler de novo, versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Certo? Então, este diálogo é de extrema importância, porque Jesus revela muita coisa. É difícil. No Evangelho a gente vê Jesus revelando tanta coisa assim importante, coisas assim que esclarecem o nosso intelecto, esclarecem a nossa mente, não é? Então ele fala que todo aquele que nasce da água do Espírito, ele deve nascer de novo, não é? Através do Espírito, ou seja, através da infusão do Espírito Santo em nós, é que nós seguimos o caminho da santidade, seguimos o caminho da luz, não é? O caminho que conduz ao reino dos céus. Certo? E daí ele diz aqui: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, ou seja, o Filho de Deus, o Filho do homem, né? Do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, tem uma passagem muito importante, deixa eu ver, é lá de Números, né? Números 21:9, onde Moisés, para salvar os israelitas de um mal que estava acometendo eles, acho que era cobras, né? Cobras no acampamento, venenosas que estavam matando eles. Ele faz uma cobra de bronze e levanta em um poste, não é? E todo aquele que via a cobra era curado. E da mesma forma que todo aquele que vê a obra salvífica de Cristo, crê naquele Cristo pendurado na cruz, aquele Cristo que redime os nossos pecados, este é salvo do inferno, não é? Este é salvo da condenação eterna. Da mesma forma, entende? Certo? E aqui o versículo capital. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é somente através da nossa fé, da nossa caminhada com Cristo, Cristo, não há outro caminho. Nós poderíamos dizer que nesse quesito o cristianismo é universalista, porque ele só aceita a salvação através da pessoa de Cristo. Portanto, rejeita ecumenismo, sincretismo, não é? Só Cristo pode nos salvar. Só Cristo é o caminho da salvação. Certo? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo
para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então a obra de Cristo é salvífica, não condenatória. Entende? Ele só no fim dos tempos é que ele irá julgar o mundo. Nós estamos vivendo o período da graça. Então, temos que aproveitar essa janela profética, porque através da graça nós encontramos a salvação. Temos que orar, jejuar, pedir a Deus a graça infusa em nós através do Espírito Santo. Certo? O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Igual ao tempo de Sodoma e Gomorra, não é? O tempo que Cristo veio ao mundo era um tempo semelhante àquele, porque o helenismo, a filosofia grega, né? A intelectualidade grega clássica estava em declínio. Então, era um período em que estavam vendo aqueles bacanais, aquelas orgias, aquele hedonismo, epicurismo todo, né? Aproveite o dia, carpe diem, não é? Muito semelhante com o período que vivemos hoje, um período de decadência. E o que acontece? Junto com a unidade política promovida pelo Império Romano, vem o cristianismo e através da sua propagação entre o povo, ele vai e se expande por todo o território do Império. Então, o que acontece ali é que nós temos o poder espiritual da Igreja e o poder temporal do Império. Durante a Idade Média houve o conflito entre esses dois poderes. O poder espiritual da Igreja quis interferir em questões do poder temporal. Então, houve conflito com o imperador do Sacro Império Romano, que substituiu o Império Romano na Europa Ocidental, né? E Cristo tinha separado as duas esferas: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ou seja, o poder temporal tinha que obedecer o poder espiritual nas questões religiosas, nas questões espirituais, que eram puramente transcendentais. E o poder espiritual deveria estar sob o jugo do poder temporal nas questões que tinham relação somente à vida cotidiana, à vida mundana, assim podemos dizer, né? A vida cotidiana. Então, o que acontece foi isso. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que as minhas palavras tenham sido proveitosas para os irmãos. Qualquer dúvida, não deixe de acionar eu ou o Ítalo. Estamos aqui para esclarecê-los. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Bom, pessoal, vamos aqui continuar um pouquinho do que o Caio Igor já trouxe na aula anterior, ou melhor, no vídeo anterior que vocês estavam acompanhando aí até agora, tá certo? Bom, então eu vou dar uma passeada aqui sobre alguns textos e a partir aí do capítulo 3, indo até o capítulo 5, a gente não estamos trabalhando por capítulos, estamos trabalhando por textos, por diálogos, por ideias, né? Como a gente já vem falando. Então eu vou abordar alguns trechos de textos aqui na Bíblia, tá certo? No segundo capítulo de João, no versículo 23, está escrito o seguinte, e eu estou aqui com a Bíblia na linguagem de hoje. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. Ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele já sabia o que cada pessoa pensava. E o que eu posso tirar desse texto aqui, que eu pude tirar desse texto aqui e refletir, muitas vezes
nós queremos falar de Jesus para as pessoas e nós não temos a estratégia certa, as palavras não vêm à boca, a gente não sabe como abordar. E o primeiro passo com relação a isso é orar muito, né? Orar a Deus para que Ele nos dê estratégia, nos mostre o momento certo para a abordagem, coloque de fato as palavras na nossa boca na hora que a gente tiver que falar alguma coisa, seja um conselho, seja um versículo, seja oferecer uma oração para aquela pessoa, para que com isso talvez haja ali a abertura ao Evangelho e essa pessoa um dia venha visitar a igreja, etc., fazer parte do corpo. E por que nós temos que pedir essa estratégia para Cristo e não tentar por nós mesmos conseguirmos as coisas? Porque quem conhece o coração da pessoa é Jesus, não é a gente. Às vezes o cara é muito boa, gente boa, é muito aberto, mas ele não é poroso, ele não é uma terra fértil para a palavra, para a semente, né? E muitas vezes a pessoa que tem o coração duro é uma pessoa que vai demorar a aceitar, mas no momento em que ela aceitar, aquilo é definitivo. E nós não temos como saber isso, né? Quem sabe dessas coisas é Jesus, é o Espírito Santo. Então, só mesmo debaixo de muita oração nós podemos de fato alcançar as pessoas, né? O crente, ele gosta muito de evangelizar, bate muito nessa tecla, e tá certo, nós temos que fazer isso, né? É até uma visão, digamos assim, ou um ensinamento que a gente vai martelar muito na igreja daqui por diante, né? O papel do crente não é de domingo à igreja e voltar para casa. O papel do crente é ir aos domingos na igreja, servir aos domingos e no restante da semana continuar servindo, porém cumprindo a ordenança de Cristo, lá a ordem de Cristo, não é uma ordenança, é uma ordem, né? Indo pelo mundo e pregando o evangelho. Indo pelo mundo quer dizer assim, onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, com quem eu estiver conversando, eu estarei de alguma maneira pregando o evangelho, por atos, por ações, falando, conversando, ou simplesmente criando uma amizade com aquela pessoa, criando um relacionamento, né? Então a iniciativa tem de ser nossa. Nós precisamos chegar nas pessoas, estarmos preparados para a todo momento expor um pouquinho do nosso estilo de vida, da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, né? A cosmovisão é isso, é a visão de mundo, é como nós enxergamos todas as coisas. E nós enxergamos as coisas a partir vislumbrando a Bíblia, né? A partir do olhar bíblico. Então a iniciativa tem de ser nossa, mas a acabativa, o resultado, ele tem que terminar em Cristo. Então nós temos que iniciar e terminar em Cristo, né? Por isso que as pessoas que ficam dentro das igrejas cobrando atitudes e ações dos seus irmãos, você não pode fazer isso, você tem que se libertar daquilo, esse é o crente carnal, aquilo é da carne. Essas pessoas não entenderam ainda que as coisas começam em Cristo e terminam em Cristo. Se as coisas começam em Cristo e terminam em Cristo, tudo faz parte de um processo e as coisas vão acontecer conforme Cristo quiser. E o correto não é eu agir de maneira X ou Y. O correto é eu colocar as coisas na mão de Cristo, na mão de Deus, né, para que Ele tome conta da situação. Então é exatamente o que Jesus fala aqui. Ele sabia o que aquelas pessoas pensavam, o que elas queriam ali, né? E um outro ponto muito importante para a gente já passar para o próximo tópico: não critique as pessoas, não vamos tentar evitar falar das pessoas que estão em algumas igrejas aí que pregam, enfim, que estão atrás de cura, que estão atrás de benefícios próprios, etc., dentro das igrejas. Isso é errado, mas não cabe a nós ficar mencionando isso em púlpitos, mencionando isso em aulas e mencionando isso nas nossas reuniões. Isso não cabe a nós. Isso cabe a nós no âmbito privado, né? Então, essa aula vai ser exposta no YouTube, então eu não faria isso aqui. Mas no âmbito de uma reunião privada nossa de ensino, de doutrina, poderíamos falar disso.
Agora, não cabe a nós ficarmos falando, martelando nisso. A gente sabe que tem muita gente indo atrás do erro e as pessoas vão atrás do erro porque querem. Ninguém está sendo enganado porque não conhece. Quem não conhece porque não foi atrás de descobrir a verdade, né? Por exemplo, muitos evangélicos acham que os católicos são idólatras. Eles adoram imagens. A doutrina da Igreja Católica, aqui eu estou só usando um exemplo, tá? Mas a doutrina da Igreja Católica explica muito bem qual é o sentido da imagem e que não se deve adorar a imagem alguma. Ah, mas eu conheço católico que reza para a imagem. Eu também conheço. Essas pessoas, infelizmente, elas não estão sendo enganadas, elas simplesmente não estão indo atrás de descobrir o que elas creem, no que elas creem, qual a doutrina da sua fé, né? E o mesmo acontece nas igrejas evangélicas, né? Isso tanto é verdade porque as pessoas olham, às vezes o próprio evangélico, ele olha uma cruz, por exemplo, com um Jesus crucificado e acha que aquilo é idolatria. Aquilo não é idolatria, aquilo é uma representação histórica de algo que aconteceu. Quer que eu te dê um exemplo? Acho que muita gente já viu aqui o quadro da independência do Brasil. O quadro da independência do Brasil, ele é pintado ali com Dom Pedro em cima do cavalo e as pessoas com a espada assim, algumas pessoas vestidas fardadas, né, militarmente, e outras pessoas em volta. O que é aquilo? Aquilo é uma representação de um fato histórico, né? Então, se você vê um Jesus crucificado numa cruz, não é uma idolatria. Idolatria é se você ficar achando que aquilo tem alguma espécie de poder sobre você, né? Para curar, enfim, qualquer coisa. Que aquele objeto vai fazer algo por você. Isso é idolatria. E nós podemos idolatrar muitas coisas, né? Aquilo é simplesmente uma referência histórica de algo que aconteceu. Ponto. Né? Então, eu estou dando alguns exemplos para nós vermos como nós entendemos as coisas erradas. E as pessoas, muitas vezes não estão sendo enganadas. Elas simplesmente não conhecem o que elas acreditam, né? A fé que elas seguem. E isso também é uma forma, isso é uma culpa da pessoa, né? Você precisa ir atrás do que você acredita. O que nós estamos tentando fazer aqui, inclusive, é facilitar esse conhecimento, né? É ensinar. Então, por isso que a gente tem aqui reflexões do tipo da que eu fiz agora, tá certo? Então, Jesus conhece, né? Ele já mostra aqui que ele conhecia. Então, sempre que você for fazer as coisas, sempre que você for sair da sua casa, ora a Deus para que haja estratégia, para que Ele te mostre como falar, quando falar e como agir. Porque em determinados lugares você vai agir de uma maneira que uma outra pessoa vai dizer: nossa, você é crente, você não pode fazer isso. Mas é importante que você faça aquilo daquele jeito, naquele momento. Porque é assim que você vai transmitir a palavra para aquelas pessoas ali e vai conseguir atrair alguém. Só que isso não compete a mim, não compete a outra pessoa, compete a você e Deus. Por isso, ore. Esteja sempre em contato com Jesus com relação a isso. Tá certo? Porque é Ele que conhece o coração das pessoas que vão ouvir o que a gente tem para falar. E a gente tem muito para falar. E precisamos falar. No capítulo 3, como o Caio já tratou, Jesus conversa com Nicodemos, né? Nicodemos, aqui na linguagem de hoje, ele é tido como professor, né? Jesus respondeu, no versículo 10, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso, a questão do nascer de novo, né? Mas como o homem adulto vai nascer da mãe e tal? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Falando aqui um professor dos judeus ali, né? Que era Nicodemos. E é muito interessante porque aqui Jesus fala, mais uma vez, ele já começa a dar sinais de que ele era o Filho de Deus e que a salvação viria através dele. E essas pessoas não entendem. Essas pessoas aqui, esses judeus, não entendiam isso e crucificaram Jesus sem entender, né? Então, eu afirmo, no versículo 5, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso,
Não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. E esse nascer de novo, a gente já tratou aqui sobre, e eu ainda vou fazer uma aula especial sobre isso, sobre as 7 porcarias interiores que nós temos dentro de nós. E o nascer de novo é matar essas porcarias e transbordar coisas boas, né? Servir como Cristo serviu, entender que cada um tem uma cruz a carregar, cruzes na verdade, né? Nós temos várias cruzes, então às vezes uma pessoa vai ter uma dificuldade muito grande com o pecado e ela vai precisar passar a vida inteira dela lutando contra aquele pecado, isso é uma cruz. O serviço na igreja algumas vezes vai ser uma cruz, né? Ter que motivar pessoas, ter que atrair pessoas, ter que pregar muitas vezes para as mesmas pessoas, para que elas entendam e assimilem. Às vezes o nosso ministério na igreja pode ser uma espécie de cruz. Porém, em tudo isso nós temos que dar graças, porque Jesus veio para servir e aqui ele já iniciou o ministério dele após ser batizado, no Espírito Santo inclusive, né? E os discípulos fizeram o mesmo em Atos, como eu já falei na aula passada, acerca de João inclusive. E vamos tratar mais disso quando chegarmos em Atos. Mas entenda que a sua dificuldade aí, na sua igreja, no seu ministério, com a sua família, é uma cruz que talvez você precise carregar, o seu pecado que você não consegue largar. E a igreja serve como a comunidade que vai te acolher e vai te suportar, ajudar você a suportar essa crise, né? Ajudar-vos uns aos outros, é o que diz também na Bíblia. E o que é esse ajudar, esse amar-vos uns aos outros? É exatamente isso. Olha, Ítalo, eu sei do seu... Eu estou olhando para mim mesmo aqui na gravação. Olha, Ítalo, eu sei do seu problema. Você já me confidenciou. E eu estou em oração por você. E vamos sentar e vamos bater um papo. Nós precisamos disso dentro da igreja. Nós precisamos desse contato, dessa irmandade, dessa amizade, dessa abertura de comungar. Isso também é comungar, né? Nós comungamos na presença de Cristo na ceia, relembramos o sacrifício, né? E precisamos manter isso nos outros dias da semana, do mês, do ano, uns com os outros, né? Então, às vezes, o seu ministério na igreja vai ser uma cruz, vai ser pesado, vai ser difícil, vai demandar muito esforço físico, inclusive, esforço intelectual, mas Jesus levou sobre ele as nossas dores. Então nós precisamos fazer essas coisas tendo em mente que o mais difícil já foi feito. E como prova, né, como pagamento em dobro, né, de volta, melhor dizendo, do que Jesus já fez por nós, né, na cruz, pela salvação. Então é uma coisa que a gente precisa ter muito, muito firme dentro da gente, tá? Avançando um pouquinho mais, ainda no capítulo 3, Jesus reforça a natureza divina dele. Versículo 31. Aquele que vem de cima é mais importante que todos. Quem vem da terra é da terra e fala as coisas terrenas. Quem vem do céu é mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Jesus está falando sobre ele próprio. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Pai é um filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. É mais ou menos o que a gente estava falando, né? A gente trazendo isso para a nossa aplicação hoje. Aquele que fala de Cristo fala a verdade, aquele que vive Cristo vive a verdade, né? Então, novamente, as pessoas dentro da própria igreja que estão muito preocupadas com o pecado, com o que você faz ou deixa de fazer, em mostrar que ora, que vai em monte, que fala em línguas, que não sei o que é espiritual, essas pessoas ainda estão apegadas a isso, às coisas terrenas. Por mais que se diga, não, mas eu estou falando das coisas de cima, estou falando de jejum, de oração. É exatamente o que Jesus está condenando aqui. As pessoas que falam das coisas terrenas, que ele diz aqui,
São as pessoas como Nicodemos e os fariseus, que falavam: eu faço isso, eu faço aquilo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. E isso é o menos importante, porque o cara está falando de coisas materiais, do que se vê, do jejum que eu digo, que você vê que eu estou fazendo, vamos contextualizar? Vamos. Do cigarro que eu vejo que o irmão está fumando, da bebida que eu vi que fulano bebeu, da postagem que ciclano fez, entende? Né? Eu sou espiritual porque eu subo no monte, eu oro, eu falo em língua, você precisa falar em línguas. Todas essas são coisas que nós podemos considerar terrenas, coisas materiais. E o que Jesus está falando aqui são das coisas do alto, das coisas dele. Ele está acusando esses caras aqui de se preocuparem com isso, com as coisas terrenas. E ele fala: o Filho de Deus não veio para essas coisas. Quem é de Deus vive Deus. Quem é de Cristo vive Cristo. E não aponta e não fala das coisas que são materiais, papai, porque isso é muito fácil, né? A coisa mais fácil do mundo é o ser humano julgar, é o ser humano ter opinião sobre tudo, né? As pessoas, pode ver, as pessoas que mais afastam outras pessoas no seu trabalho, por exemplo, são aquelas pessoas que geralmente têm opinião sobre tudo. Ah, fala sobre política, não, mas fulano é bom, fulano não é, não, esse cara que tá aí, não sei o que, é o bonzão. Vai falar sobre futebol, não, porque, não sei, tal entidade falou isso, tal time não ganhou aquilo. Vai falar sobre religião, não, porque todos os caminhos levam a Deus, não sei o que. Não, porque a ciência provou. Então o cara tem opinião sobre tudo, é um cara chato. É esse tipo de gente. É a gente que está apegada a isso. Então, ele fala daquilo que viu ou ouviu. Ninguém aceita a sua mensagem. São as pessoas que falam do que ouvem. Né? Tá cheio de gente assim nas igrejas. E a gente até retoma o que a gente acabou de falar sobre o estudo, sobre a necessidade, a responsabilidade de cada um buscar conhecer a fé, buscar conhecer o que crê, por que crê, no que crê. Eu estou até com um livro muito bom aqui, chamado A Fé da Igreja, que vai explicar exatamente a natureza da fé. E eu pretendo preparar 10 estudos em cima de capítulos desse livro aqui, logo mais a gente vai soltar aí, falando só sobre a fé, né? O que é a fé, no que nós cremos, por que nós cremos. A gente vai até retomar alguma coisa do credo apostólico, né? Aquele que Deus enviou, diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Então, aquele que está em Cristo, ele vai saber do que falar, quando falar. Ele não vai estar pegado a essas coisas terrenas que eu falei agora. Ele vai estar pegado no seguinte: eu estou aqui nessa terra com uma missão, a missão de fazer discípulos, primeira, mais importante, indo e fazendo discípulos, e servir. Trabalhe, sirva e seja forte. Como Jesus foi. Foi isso que Jesus veio fazer discípulos e servir. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos servir e fazer discípulos, né? Fazer discípulos, primeira prioridade, primeira tarefa que todo crente tem que fazer. Isso não é tarefa do pastor, isso é tarefa de todo cristão, qualquer fé cristã que seja. Segunda tarefa, servir. Servir na sua comunidade, servir na sua igreja, servir na sua família. Esse é o testemunho cristão. E é isso aqui. Aquele que Deus enviou, diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. Então vamos orar e pedir para que Deus nos dê sem medida do Espírito dele. Tá certo? Para que tudo isso que a gente comentou agora torne-se possível, né? Torne-se palpável nas nossas vidas, que nós tenhamos estratégia, tenhamos sabedoria para falar as coisas, para fazer discípulos, para servir, né? Então, continuando aqui, peço perdão, que eu precisei parar para ver se era alguma coisa urgente aqui, mas eu não vou cortar, vai ficar assim mesmo. No capítulo 4 nós temos o diálogo com a mulher samaritana. Eu não vou ficar muito aqui, porque já é um texto bem batido, todo mundo sabe ali o contexto, né, do diálogo com a mulher samaritana, etc.
Mas eu acho interessante abordar só aqui o seguinte: nós que estamos dentro da igreja física, temos que ter o olhar com os de fora, justamente como Jesus teve com a mulher samaritana. Hoje a gente vive tempos em que a igreja ela é muito difamada. Então as pessoas acham que o cristão é homofóbico, que o cristão é fundamentalista, não sei o que. Muita gente acredita nisso porque, como a gente viu aqui agora há pouco, fala do que ouve. Então, todas as vezes que a gente vai lidar com casos grotescos e difíceis, né, como um homossexual que se aproxima, enfim, com uma menina que realizou um aborto, uma feminista, enfim, nós temos que ter muito cuidado, muita sabedoria, né, em nos aproximar dessa pessoa livres de qualquer tipo de preconceito. É difícil, né? Tem gente que o estereótipo até é complicado, mas fazem isso inclusive para ser ofensivo à sociedade, para que a sociedade note. E são até outros. Isso é até um problema que não é só o evangelho que vai resolver, um problema anterior até, que a psicologia, a psiquiatria precisam atuar também. Mas a gente tem que ter muito cuidado e aceitar muito bem essas pessoas no nosso meio, quaisquer que sejam. Eu não vou nem falar de tatuagem, de brinco, de outras coisas aqui, de piercing, porque isso pra mim é pueril, né? As pessoas assim têm que vir pro nosso meio e nós temos que achar normal e temos que conviver e pregar. E ter essa fraternidade cristã que eu falei agora há pouco, ela precisa se estender a essas pessoas, né? Nós precisamos carregar as cruzes delas junto com elas e dividir a nossa cruz com elas também, tá certo? Bom, no capítulo 4 também acontece algo muito interessante. No versículo 34, eles foram comprar comida, né? Jesus ficou no poço ali conversando com a mulher enquanto eles iam comprar comida. E depois eles voltam aqui e usam algumas figuras de demonstração com os discípulos para falar sobre comida e tal. E é muito interessante também, tá? No capítulo 5 tem aquela passagem no começo aqui do paralítico que fica perto do tanque de Betesda, né? Aqui ele dá um nome, Betesata, aqui ele dá um outro nome. Fica ali perto do tanque de Betesda. Eles acreditavam que o anjo mexia a água e o primeiro doente que entrasse ficava sarado. A gente conhece bem essa história também, eu vou acabar pulando ela, tá? Eu vou pular direto pro versículo 30. Jesus continuou a falar com eles e disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava. Por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai me enviou, testemunha ao meu favor. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem que ele me enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nela a verdadeira vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de terem vida. E ele continua aqui. Para a gente encerrar aqui no capítulo 5, eu peguei esse versículo porque
isso aqui reforça, né, para vocês verem como isso é forte no Evangelho e nos Atos também reforça a figura de que as pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja, muitas vezes vão olhar para você com olhos de julgamento. Ah, mas você diz que é crente, está fazendo isso. Ah, mas você canta lá na frente na banda da igreja e falou lá pra gente ter fé em Deus. Deus estava tomando conta da nossa vida e agora tá aí. Não sei o que lá, por exemplo, né? Mas isso é justamente esses fariseus que Jesus combatia aqui. E quem dá testemunho ao nosso favor perante Deus é o Espírito Santo. Então, não tenha medo de fazer uma coisa que Deus toca no teu coração de fazer. Poxa, eu vou usar um exemplo bem bobo aqui. Eu vou levar comida e cobertor para os mendigos lá embaixo do viaduto Cruzeiro do Sul, lá do metrô na Cruzeiro do Sul. Puxa, mas alguém pode dizer, né? Puxa, mas isso daí é coisa de espírita. Você está fazendo lá coisa espírita? Ó, eu tô evangelizando essas pessoas através disso. Mas você nem precisa justificar nada para essa pessoa. Porque se Deus colocou no seu coração, vai, faça. Vai e faz. Quem dá testemunho a seu favor é Cristo. Quem conhece os seus pecados é Cristo. Não são as pessoas. Então, novamente, nós vivemos tempos de farisaísmo dentro e fora da igreja, onde as pessoas acusam, né? Então, se nós estamos servindo no reino, se nós estamos indo e fazendo discípulos, e Deus tem colocado coisas no nosso coração, façamos essas coisas, independente do que vão dizer, porque o que interessa é o testemunho perante Cristo, é o que Ele está avaliando, é o que Ele tem falado ao seu coração. Eu não estou falando de coisa mística. Já Deus falou para mim, Ítalo, e falar para você que XYZ. Cara, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ações concretas, palpáveis, não de misticismo, não de coisas místicas. Porque a coisa mística, ela não é palpável, ela é abstrata. Então pode ser Deus como pode ser a sua emoção. Agora, e vai e ore por aquele irmão, porque ele está precisando. Cara, vai e ora. Deus está falando para você e vai e ora. Vai e ora, não interessa o que vão falar. Porque quem está falando no seu coração é Deus e quem é a testemunha é Ele, né? Deus falou, vai, ensine tal coisa para a igreja. Vai e fale isso. Eu vou vir e vou falar. E não me interessa o que vão dizer. Porque o Ítalo é católico, porque o Ítalo é liberal, porque o Ítalo ensina isso, ensina aquilo. Porque é Deus quem tem colocado, é Deus quem tem dito, vai e fale. E Ele é minha testemunha. E pouco me importa. Entende? É claro, não estamos tratando aqui de heresia, né? Falar, não, que Jesus não é filho de Deus. Não, isso seria heresia. Isso está errado. Agora, existem coisas que Deus fala no nosso coração e nós temos que ir fazer, né? Então, tenha sempre isso em mente. Deus é a sua testemunha. Deus fala ao seu coração. Como nós lemos aqui em João capítulo 5. Depois vai lá e leia. 5:30, se não me engano. Eu vou até pegar para não passar a referência errada. Nós não podemos deixar de fazer as coisas porque os outros estão falando. E novamente, o mais importante, a nossa missão nesse mundo é ir e fazer discípulos em primeiro lugar, servir na igreja, servir no reino de Deus, na obra do Senhor em segundo lugar. E o que Deus coloca no nosso coração para nós fazermos, nós temos de fazer, independente do que vão falar. Então é aqui, ó, 5:30. Tava com a referência certa na cabeça, mas quis confirmar. Leia depois. Testemunhos a favor de Jesus. E esse testemunho a favor de Jesus é o testemunho que Ele tem de nós com o Pai. Então fique com isso gravado dentro de você. Espero que releia, tá? E novamente, todos os dias, ore o Pai Nosso, ore o Credo Apostólico e acompanhe os estudos. Então nós trabalhamos o capítulo 1 e 2 de João. Eu cheguei até o 5, apesar de não estar falando de capítulos. Estou pegando textos, né, enxertos de textos em cada capítulo.
Então, leia João de 1 a 5, ore o Credo Apostólico e o Pai Nosso todas as noites, porque isso vai trazer comunhão com Cristo para você. E se você se lembrou de algum irmão, telefone para ele, pergunte como está, ore por ele. Vá, estude João junto com ele, leia João junto com ele, com ela, enfim, né? Incentive. O pessoal deu aula sobre o Credo Apostólico, ore o Credo, ore o Pai Nosso, né? Para que nós estejamos em comunhão e crescendo em graça e nos fortificando mutuamente. Isso é muito importante. Tá certo, pessoal? Então eu espero que a aula tenha sido boa hoje, proveitosa. A gente se vê aqui na próxima quinta-feira. Tá certo? Deus abençoe. E a gente está à disposição no WhatsApp, no Telegram, tanto eu como o Caio e Igor, caso você tenha algo a nos dizer. Tá certo? Seja perguntar, seja criticar, etc. A gente está lá aberto. Nos comentários no YouTube também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus.